Fala pessoal, a gente está aqui, eu e Pablo, mais uma vez, com vídeo para o canal. Hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram aqui para a gente no Instagram, aqui no YouTube mesmo. Às vezes vocês deixaram a gente por mensagem, então a gente vai ser pego de surpresa aqui hoje com algumas perguntas e vamos responder de bate-pronto, né, não, Pablão? Isso aí, como sempre, né? Se esse conteúdo fizer sentido para você, curte, compartilha, manda para outros dentistas, médicos, pessoas que possam ajudar a gente a crescer para que esse conteúdo chegue cada vez para mais pessoas. Então, bora lá que hoje vai ser top de novo. Bora! Como vocês lidam com funcionários antigos que não querem evoluir? Eu falo, você fala. Ali eu acho que na pergunta, uma palavrinha faz toda a diferença, que é o antigos, É. né? Então, quando tem essa palavrinha aí, como que a gente lida é promovendo para o mercado de trabalho, né? Que é demitindo a pessoa mesmo. Porque o antigos, a gente supõe que a gente já treinou, já engajou, já conhece, ele conhece a clínica, ele conhece o propósito nosso, a gente já conhece a pessoa, a gente já fez de tudo ali, e aí não tá tendo resultado, aí infelizmente o melhor lugar para ele é em outro lugar que não seja a nossa empresa. É, Se não existisse a palavra antigos, aí eu acho que a resposta poderia ser um pouco diferente, né, Paulo? esse antigo diz muita coisa mesmo, inclusive sobre você ser bunda mole ou não. No sentido de estar mantendo uma pessoa que já não dá resultado há algum tempo. E como o Pedro bem disse, acho que a gente tem que avaliar como que foi a nossa entrega como gestor para aquele colaborador. Pô, será que eu treinei, eu revisei os processos, né? Eu acompanhei essa pessoa durante esse processo. Se eu permitir que isso acontecesse, né? Então, cara, isso diz muito sobre a sua liderança e não sobre o colaborador, né? Mas aí tem uma outra palavrinha que bota ali na tela de novo, ô Sombra, por favor. Como você liga funcionários antigos que não querem evoluir. Aí é O não não querer querem evoluir, acho que é pega diferente. mais para mim do que o Verdade, antigo, né? verdade, verdade. Então, porque, cara, a pessoa que não quer evoluir, ela não tem que estar ali. Se ela quer fazer qualquer A outra pergunta é, coisa que. você tá com essa pessoa no teu time porque ela apresenta resultados, ela é engajada com resultados ou porque tem algum apego, algum apelo emocional ali entre vocês, né? Ah, poxa, ela não quer, ela não faz, mas ela é tão legal, tão gente Ah, boa. Ela Então só ela, quer evoluir depois que você já fez todos os procedimentos da sua parte. Se fosse, não ok. Você já treinou, já fez tudo. então assim, igual o Pablo falou, se você treinou, e tem um negócio que eu falo muito, né, Pablo? Que é treinar e ensinar são duas coisas diferentes, né? sim, Primeiro, a pessoa chega na tua empresa, você tem que ensinar. sim. Ensinar a tua filosofia, ensinar o sistema que você usa no computador lá, porque às vezes o que é óbvio para você, para a pessoa, não é. Ensinar a sua metodologia de trabalho, ensinar o que ela vai fazer. Né? Ah, mas é porque ela já veio de outra clínica que ela já fazia isso. Tá bom. Zero game e Uhum. coloca a tua filosofia. Você ensinou, né? Então, beleza. Tem gente que até ensina, né? Tem gente que nem ensina, né? Só É, fala assim, ó, aqui tá seu posto de trabalho, computador, se vira. telefone, se vira, né? Então, esse daí, putz, esquece. Mas tem gente que de fato ensina a É. pessoa, só que não treina, Treinar é né? repetir, Treinar é repetir, é aprimorar, acompanhar. né? E aí tem que acompanhar, porque às vezes a pessoa começa a fazer tudo certinho, mas é do ser humano entrar num conformismo, Sim, numa zona de conforto. Na hora que você vê aquele processo, tende a não ser seguido. Por sim. exemplo, uma CRC, um call center ali que a gente fala, ligação. Se você, na hora que você abandonar ela 3 meses, você voltar 3 meses para lá, ela não tá ligando para mais ninguém, ela tá É. conversando no WhatsApp. E aí não é porque ela é ruim, não é porque ela é desmotivada, que é natural do ser humano. Então Mas esse acompanhamento é importante, né? especificamente sobre a pergunta, então o não querer diz mais sobre a pessoa e não sobre quem está treinando. Então ela não quer evoluir. Esse não querer evoluir, aí, cara, não tem o que fazer. Então a gente tem que colocar pessoas no time, né? Aí vem sobre a questão do processo de seleção, né? De você revisar os processos, de você revisar, inclusive, resultados, né? O desempenho daquele colaborador dentro da clínica. Então, já viu, já fez tudo que tinha que fazer. A pessoa não quer evoluir, mesmo você dando toda a orientação, acompanhando.
Aí, meu amigo, aí não tem o que Aí fazer. não tem o que fazer. Aí é demitir mesmo e. Promove Ah, o mas ele é mercado. muito legal, coitado, ela tem uma família que ela precisa sustentar. Ela que pensasse isso Ah, antes de não querer, né? Mas ainda assim, se você quer, é uma pessoa muito legal, quer ser amiga dela, chama ela para um churrasco final de é, semana, chama ela para tomar uma cerveja, tomar um açaí, alguma coisa, né? é. Mas que vocês fiquem amigos da porta para fora. Ali dentro tem que ser pessoas que de fato querem. E não são pessoas que têm que querer que faça a tua empresa crescer. A tua empresa tem que ser pessoas comprometidas com os próprios resultados e os próprios sonhos. E usar a empresa como trampolim para conseguir seus objetivos pessoais. Como diz, né, a gente foi até um tema que a gente já falou em convenção, né, vista a camisa da minha empresa para realizar os seus sonhos, não os Exatamente. meus, né? E a empresa é isso, a empresa está acima de todo mundo, então eu sempre coloco essa máxima também. A empresa está acima do Pablo, do Pedro, do colaborador um, 2, 3, enfim. Porque a gente não vai adequar a empresa à minha vida, à sua vida. A empresa tem Tá acima de todo é, mundo. ela tá acima de todo mundo e ela tem que funcionar independente da pessoa que for. Porque senão você fica adequando a empresa à sua rotina ou à minha rotina, e Uhum. lá a empresa está se ferrando para se adequar a isso. Então ela não tem que se adequar a ninguém, né? Então, agora. Cara, agora, se for olhar a pergunta, ela vai ficar, na hora que a gente vai olhando e vai lendo ali, ela vai ficando cada vez mais interessante. Porque primeiro a gente viu ali a questão do antigo, né? Se for um funcionário novo, É, aí entra isso, né? Provavelmente você está precisando se dedicar um pouco mais a ele. Aí você trouxe um outro ponto que chamou mais a atenção, que é a pessoa não quer. uhum, Beleza, aí essa pessoa que de fato não quer, não tem jeito. Aí quando você vai aprofundando, tem uma terceira pergunta que é: por que que essa pessoa não quer? é, Né? Ela não quer porque ela não é comprometida com nada, nem com ela mesma, boa. né? Ela é uma pessoa que ela não quer porque ela não quer sem motivo, ou ela não quer porque ela não está acreditando em você. Aí já entra numa outra pergunta: por que que ela não está acreditando em você? Né? Será que está dando exemplo? Será que você está sendo exemplo? Será que você tem credibilidade para cobrar o que você está cobrando? Né? É. Será que a tua postura que não está fazendo essa pessoa querer? Então vai ficando cada vez mais É profundo. mais complexo, né? E é por isso que tem que ter acompanhamento, tem que ter reunião com o colaborador para ter feedback, entender qual que é a expectativa dele, alinhar a expectativa com a empresa e com você, que é dono, né? Entender Uhum. os valores dele e da clínica, se está alinhado. Então, a partir do momento que você está alinhado, aí sim, tem processo, tem acompanhamento, né? E aí a pessoa, pô, fala que não, você viu que a pessoa realmente não quer, e pelos motivos dela, aí a gente não tem muito para onde ir. Mas é legal esse ponto que você trouxe para entender o real motivo dela não querer, né? Acho que é muito Exato. mais profundo do que só achar que a pessoa Ah, não a quer. pessoa não quer, né? Por que É. que ela não quer, né? Bora, Bora. a próxima. Hoje, qual habilidade vale mais para um dono de clínica? Rapaz, Na minha boa pergunta. opinião, a principal habilidade que um dono de clínica pode ter, eu vou colocar duas que estão relacionadas. Mas a primeira, ouvir. Acho que não só dono de clínica, mas um vendedor, qualquer pessoa que tenha a boa capacidade de ouvir, né? Mais que ouvir, de fato, escutar, né? Não é simplesmente entrar no ouvido e sair no outro, né? A pessoa que tem essa capacidade de ouvir, ela tem uma maior propensão a resolver principais gargalos que podem estar acontecendo, né? E o segundo, eu vou colocar dois, né? Que é ouvir, ter a humildade de reconhecer o que você pode melhorar e sentar sempre na cadeira de aprendizado. Muito bom. Sentar sempre na cadeira de aprender. Às vezes a gente, porque eu sou o dono da verdade também, e não existe isso. A gente sempre tem o que aprender. Pode ser com qualquer pessoa, pode ser com um mentor, pode ser com outro dono de clínica, ou pode ser com seu funcionário que talvez nos degraus ali de hierarquia esteja no degrau mais baixo. Ele sempre vai ter o que te ensinar. Eu gosto de uma habilidade que até vou trazer que já me falaram isso, que enxergavam isso em mim, e eu acho que é um ponto legal, que é meio que natural, assim, que é a capacidade de adaptação, capacidade de se adaptar a Uhum. qualquer situação. Então, a gente enfrenta
muita coisa durante a nossa jornada de dono, né, de clínica. Então, você passa por muitos momentos de decisões difíceis. E se você não tiver essa flexibilidade para se adaptar e você for quadrado para qualquer situação, eu acho que você tende a não performar e não é, prosperar seja no negócio que for. Então, acho que todo dono de empresa, principalmente num país igual o nosso, né, que tem é, Muda a tantos, regra do jogo então, todo tanto mês. desafio, é o famoso rebolar, saber É rebolar. verdade, se eu for falar principalmente no nosso país, primeiro, vai mudar a regra aí da escala 6x1 para 4x3, 5x2, Exatamente. vai mudar. Aí a gente já está vivendo a reforma tributária, então a forma de tributação também vai mudar. Tudo muda Aí o a tempo gente está todo. no ano de eleição, a expectativa é que mude. Pode ser que em outubro, dependendo do resultado, mude mais ou não mude mais nada que ia mudar. Então, E essa aí, capacidade adaptativa, de fato. e eu trago um ponto que você vê que a gente pega muitas mentorias, Pedrão, e eu vejo que um ponto em comum das pessoas que mais ficam travadas é aqueles que não têm essa flexibilidade, que estão presos Muito engessado, né? muito engessados em uma coisa só, um processo só e não tem essa abertura, né? Então, essa capacidade de se adaptar tem até a ver com essa humildade, de Uhum. reconhecer que ele precisa ali de ajuda, que precisa de mudar as coisas. Então, acho que as coisas vão se comunicando, mas é um ponto legal. Legal. Boa. Próxima. Qual foi o maior prejuízo que tiveram por falta de gestão? E aí, Pedrão? Cara, difícil. Prejuízo. Tem até perda de alguém, tá? Mas eu ia falar isso mesmo. Eu vou falar que, assim, Cara, graças eu a acho que Deus a gente eu vou não. até para um outro lado. Nós dois acho que a gente tem tanto essa coisa do otimismo que eu acho que eu não consigo nem ver ao lado do prejuízo. Acho que tudo se torna aprendizado na nossa caminhada. Mas, falando prejuízo, já aconteceu prejuízo financeiro, já aconteceu prejuízo de perder colaborador, Então vou né? falar assim, não, eu nunca perdi. Porque ou eu ganhei Ou ou eu aprendi. Então, É, de qualquer forma, vão falar que nunca teve prejuízo, porque sempre foi aprendizado. Mas, de fato, assim, a gente já teve prejuízos financeiros, né? Por exemplo, a gente, antes de abrir a clínica de Barbacena, em 2023, a gente teve um projeto para abrir a clínica de Três Rios, né? Que a gente acabou entrando lá com a praça na Infinity, a gente contratou arquiteto, pagou um projeto caro lá, e acabou que na época não rolou o negócio, então a gente acabou mudando a cidade, então foi. a gente teve o prejuízo da arquiteto, depois a praça da Infinity a gente recuperou, porque agora a gente tem clínica lá em Três Rios, então a gente aproveitou. Então financeiro teve isso, eu acho que o que a gente perdeu foi talvez pessoas boas que passaram. Nesse ponto da praça, acredito que Não não foi foi uma tanto a ver perda. com gestão, né? Que eu acho que a pergunta tem a ver com gestão. Mas Assim, eu tô pensando em prejuízo financeiro que a gente teve, ali foi talvez, por falta de exemplo, em experiência. 2022. Tá bom, vou lembrar aqui de um prejuízo financeiro em 2020. Gestão. Em Por gestão. 22, a gente teve um problema de ego, e isso tem a ver com a gestão. A gente preocupava muito em faturar alto. Sim, boa. Porém, a gente, para faturar alto, a gente começou a fazer vendas de qualquer jeito, Boa. entrega de tratamentos de qualquer jeito. E aí me marcou que teve a primeira vez que a gente bateu um recorde acima de 600 mil reais de faturamento na clínica de Juiz de Fora. Boa. Foi um mês que a gente faturou 620, 622 mil, alguma coisa assim. E eu lembro que no final do mês a gente teve 5 mil de lucro. E aquilo chamou muito a nossa atenção, que a gente falou, porra, você vender 600 mil reais em tratamento, quantas pessoas não fecharam um tratamento aqui com a gente? Você tem uma puta responsabilidade, né? Com o paciente, com equipe, você tem que ter mais equipe, é mais material, mais gasto, para no final sobrar 5 mil e na época tinha nós dois de sócio, então se fosse dividir o lucro, deu 2.500 para cada, E a gente né? ficou muito frustrado com aquilo. Será que não valeria a pena a gente trabalhar para os outros? E aí que a gente entendeu que a gente precisava melhorar a nossa política comercial, política de venda de tratamentos ali e nossa política de entrega de tratamentos também, para ficar uma coisa justa para o paciente, para a gente, para a equipe, para todo mundo, né? E aí é ali que a gente recalculou a rota,
né? E aí nosso faturamento a partir dali caiu para menos da metade. A gente saiu de uma Sim. clínica que faturava de 600, 650, Foi pra né? 300. 650 não, porque o recorde foi de 620, mas de 600, 1.500 e tal, para voltamos a faturar 200, 250, porém com vendas mais saudáveis, entregas mais saudáveis, e aí entrou a gestão, Foi. né? E a gente reestruturou essa forma de vender, e aí aos poucos a gente foi subindo o faturamento novamente, porém da maneira E a correta. gente teve um prejuízo que eu me lembrei também, financeiro relacionado à parte contábil. A gente tomou um prejuízo Verdade. também por conta de falta de gestão contábil. E aí eu me lembro da gente receber lá um boletim no final do ano, não um boleto, né? Em Mas abril, né? um comunicado que a gente teria que pagar lá de retroativos, né, Pedro? E um valor valor considerável. considerável ali de imposto de Por renda. falta porque de eu não- gestão, de conhecimento mesmo, de Exato, né? acompanhamento, né? E, cara, só que é por isso que eu volto na primeira coisa que eu falei. Tudo isso foram prejuízos, né, da caminhada e que Uhum. faz parte da vida de todo empresário. Se você não passou por isso, ou por uma perda de um Exato, colaborador, de financeiro, cara, você não empreende, desculpa. e se você for olhar, tirando prejuízo, a gente pode ter perdido pessoas boas que já passou na Também, equipe, várias talvez pessoas. por falta de gestão de pessoas, Sim, né? E um erro que a gente cometeu muito era querer mais pelo outro do que a própria pessoa queria. Então aquilo às vezes gerava uma frustração pessoal na gente que acabava repelindo aquela pessoa. A gente tem que entender as uhum, vantagens, o que é bom para mim não é bom para o outro, né? Então a gente cometeu esse erro, né? Em algum momento a gente perdeu tempo com a nossa família, na época que bastante. a gente chegava meia-noite em casa, uma Esse é hora da legal. manhã, Esse é legal de lembrar, né? porque acho que principalmente no início, né, da carreira, um grande prejuízo é o prejuízo do tempo. Então a gente perde muito tempo fazendo. A gente acha que está trabalhando demais para Uhum. ter pouco resultado, né? Não pouco, mas assim, poderia ser muito mais otimizado, né? A gente ter mais tempo com a família e tal. Mas é igual você Então, falou, como a gente é muito otimista, eu falei aqui, eu acho que a gente nunca perdeu, porque ou ganhou ou aprendeu, né? E de fato, eu não considero essas perdas financeiras, perdas de pessoas e até essa perda de tempo como um prejuízo de fato, porque eu acho que todas fizeram parte do processo de aprendizado, né? sim, Então, talvez se a gente sabendo, tendo todo o conhecimento que a gente tem hoje, provavelmente a gente teria perdido algum tempo que sim. talvez naquele momento foi necessário, né? Saindo meia-noite do consultório. E às vezes as pessoas que passaram e perderam, talvez, se a gente tivesse feito tudo certo, talvez mais cedo ou mais tarde, É. o fim do ciclo daquela pessoa se daria Em algum momento também. você vai ter que Enfim, parar para implementar as coisas, então isso exato. faz parte do processo. Eu acho que talvez ter o prejuízo faz parte do game, né? Faz Faz, parte do processo. O que não dá é para aceitar e se conformar com esse prejuízo exato. e ficar tendo prejuízo o resto da Não é vida. errar, é continuar. O problema não é errar, é persistir no erro. E eu acho que aí entra um ponto que a gente sempre foi muito rápido, né, em reconhecer e já mudar a rota rápido, né? Porque aquele negócio, uma empresa ela não quebra do dia à noite, ela vai É, dando sinais, né? é, E quanto mais sensível você tá para enxergar os sinais, menos risco você corre de chegar no é. ápice aí de ter que fechar, de quebrar, e Eu etc. queria trazer aqui, comenta pra gente aqui embaixo, né, nos comentários, qual que foi o seu grande prejuízo, né, por Você falta de teve ou gestão. que tem tido ainda, né? É. Bora, Diogão. Comentário do Sombra. Tem uma empresa que ela tem uma placa, uma empresa famosa, que é o seguinte, grandona na entrada. Aqui só é permitido erros inéditos. Legal, que é os Boa, erros de aprendizado. Porque boa. errar não vai acontecer. Errar é normal. Legal, Inédito pode errar. legal. Vamos ao próximo. Bacana essa frase, gostei. Legal mesmo. Como vocês fazem a equipe manter alta performance sem ficar desmotivada? Cara, a gente manter alta performance, a gente tem alguns pilares aí que eu acho que a gente tem que para estimular o time, manter eles motivados, né? Primeiro, tem que ter clareza nos objetivos da clínica, tem que ter processos claros, né? E se a gente não tem processo, se a gente não tem clareza nos objetivos, não tem como a pessoa ficar motivada. E aí, motivar, né, uma pessoa é muito particular. Eu me motivo pelas minhas motivações, o Pedro pelas dele.
E aí a gente acha que a gente vai fazer lá uma dinâmica e todo mundo vai ficar motivado a bater meta Cara, e aí ter pode ser resultado. muito sincero, por causa disso mesmo que você falou, que eu não sou muito favorável a motivar ninguém, a motivação. Eu acho que a motivação, ela tem um prazo, igual você falou, Obrigado. a motivação ela é pessoal. Pô, se eu quiser te motivar com aquilo que me motiva, a chance de eu falhar é enorme. Sim. Então, a motivação ela é individual, ela varia de pessoa para pessoa. E mesmo com a mesma pessoa, ela pode mudar, porque às vezes o que te motiva hoje não é o que te motiva amanhã. Então, olha como que isso se torna uma tarefa difícil. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso time entender e a gente entender que a gente vai pela disciplina, não pela A motivação. motivação ela vem pela repetição dos processos, da E aí é clareza dos igual você processos. falou, né? A gente tem que objetivar não o resultado final, o caminho. Então, por exemplo, ao invés de eu falar para a pessoa o seguinte: olha, eu tenho que faturar X. É claro que a gente tem uma meta de faturamento, mas se eu chegar para uma CRC e falar: olha, você vai tentar falar com 80 pessoas hoje. A ideia é que você tentando falar com 80, você consiga falar com 25. Das 25 que você conseguir falar, a ideia é que você consiga agendar 12. E das 12 que você agendou, vai comparecer 5. Pronto. Eu tenho um processo ali. Isso é Cara, clareza nos processos. independendo do que você tá motivado ou não, se você tentar falar com 80, se você conseguir falar com as 25, claro, a gente vai dar um script, vai dar um treinamento, e aí isso se torna processual. É igual dirigir. Hoje você acordou mais motivado para dirigir bem? Não, porque você já dirige há quantos anos que você tem carteira? Sim. Cara, é tão natural para você que, cara, você nem se concentra mais para dirigir. Às vezes, igual eu tenho esse defeito, às vezes a gente dirige mexendo no celular, porque aquilo se tornou tão natural. Eu não tenho que me motivar para dirigir, se tornou natural, igual você falou por Eu causa do acho que processo. o mais importante é a gente conhecer o nosso time a fundo. Então, se você tem momentos ali específicos com cada pessoa do seu time, você conhece eles, né? Conhece os sonhos, os motivos deles, né? Que eles almejam, os objetivos de vida, por exemplo, fica muito mais fácil da gente, em algum momento, fazer com que essa motivação venha. Então, por exemplo, tem pessoas que são motivadas pelo dinheiro. Então, assim, e a gente tem que ter essas pessoas no time, né? Que se Ah, movem não, pelo mas dinheiro você também. sabe que eu concordo com isso, mas eu só mudaria a palavra. Eu trocaria a palavra motivação por incentivo. Mas eu acho que o dinheiro pode ser um motivador, sim, entendeu? Sim, É o sim. motiva, vamos botar assim, como algo que vai levar a pessoa a atingir aquele objetivo. É a motivação. Então, tem a pessoa que vai se motivar pelo dinheiro, tem a pessoa que vai se motivar pelo reconhecimento. E aí você tá ali, às vezes, querendo que todo mundo que seja ambicioso de querer bater meta para poder ganhar mais dinheiro, e o cara só quer um obrigado. É reconhecimento perante o time, sabe? De você reconhecer que ele luta por você todo dia. Então já fica uma dica aí, ó. Em vez de perguntar isso pra gente, não que não deva perguntar, a pergunta foi muito boa, mas pergunta isso pro seu próprio time. Como que eu faço pra te motivar? Exatamente. Às vezes é mais simples do que parece, né? Exatamente. Você chegou no ponto que eu acho que a maioria dos gestores, líderes, deixam de fazer. Quem aqui faz reunião semanal, né? É a reunião de equipe semanal. Quem que faz reunião one-on-one, individual, Quem cada um? faz no one-on-one, quem faz por setor. Então é ali que você vai motivar o seu time Você diariamente, já perguntou conhecendo pra eles. cada colaborador seu o que te motiva? O que que eu posso fazer pra te motivar? Dá até opção pra ele. É dinheiro? É elogio? É folga? Enfim. Vou usar até um exemplo, Pedro, que você falou que eu cheguei a fazer algum momento com uma colaboradora, que você até comentou. Não, mostra para ela ali número de ligações e tal. É meio que desconstruir a meta para ela entender o que ela tem que fazer no dia a dia para atingir o resultado. Aí eu perguntei para a colaboradora assim, fulana, qual que é o seu sonho? Ela falou assim, é, vou trazer aqui um exemplo, né? Ela falou assim, é tirar carteira de carro. Aí eu falei assim, tá, mas tirar a carteira de carro custa quanto? Ela falou, X. Aí eu falei assim, tá, quanto que você ganha? Aí ela falou, X valor lá fixo. Tá, e de comissão, quanto você ganha? Aí, o que que acontece? O colaborador, muitas vezes, ele não, ele ganha aquele bônus ali, aquela comissão a mais,
E ele nem vê aquele dinheiro. E para ele, aquilo ali nem faz parte do salário dele. Porque ele ganhou a mais, não sabe o que fazer com o dinheiro, às vezes gasta com besteira, gasta em casa e esqueceu que aquilo ali existe. É uma Ponto. fonte de renda. Só que eu trouxe para a realidade dela e mostrei, ó, se você depender só do seu salário fixo, você vai conseguir conquistar, tirando os seus custos fixos aí, né, o que você precisa para sobreviver, você precisa fazer sobrar X por mês para pagar a sua carteira. Tá, isso vai levar, eu botei para ela lá, 3 anos, a gente chegou na conta. Só que se você bater a meta regularmente e chegar nesse valor aqui a mais, você reduz para Em 1 ano. né? 3 vezes, entendeu? Então é isso, muitas vezes a gente precisa mostrar para os nossos colaboradores como que eles vão realizar os sonhos deles. E isso gera motivação. Agora, pô, beleza, se alinhou com a pessoa, já deu reconhecimento, já tentou ali entender os sonhos dela, alinhou a expectativa, e mesmo assim a pessoa não tem motivação, cara, aí essa pessoa é daqueles lá que quer viver de, como é que fala? De De Bolsa auxílio, Família, de auxílio, então... porque assim, eu acho que isso, ter esse incentivo, ter esse caminho, ter essa clareza é muito importante. Não acho que tá errado. Mas eu penso realmente que não é nosso papel motivar, né? Porque assim, por mais que a pessoa tenha um caminho e tudo mais, cara, tem dia que é normal, a gente acorda desmotivado. Você que é um cara muito assíduo e muito disciplinado na academia, você conta lá de 200 e tantos treinos no ano, hoje você foi. Fui. Hoje foi qual o teu treino do ano? Rapaz, eu fazia quanto? Acho que 170 170 alguma treinos coisa. no ano. Os 170 você estava motivado? Não, de jeito Hoje nenhum. você estava motivado? Não, Não, mas você foi? fui. Mas você foi. Você tem essa clareza, você tem incentivo, você sabe dos resultados, mas você não estava motivado e mesmo assim você foi, né? Porque tem isso tudo que você falou, porém tem a questão da disciplina. Só que isso que você faz de ir 200 e tantas vezes treinar no ano, você faz há quantos anos? Ah, eu até perdi a conta já. Bastante tempo. 10 anos? É, pode botar aí 10 anos. Então isso se tornou super natural para você. Sim, No dia que você vai, aliás, desculpa, no dia que você não vai, mesmo completamente desmotivado, você sente um alívio de não ter ido ou um desconforto de não ter ido? remorso. Remorso, um desconforto de ter ido. Ou seja, mesmo desmotivado, você vai e você ainda se sente mal por Sim. não ter ido. Por quê? Você criou a disciplina e se tornou tão natural para você esse processo a ser Sim. seguido que não depende de uma motivação para você ir, né? E aí fica a dica, talvez nunca justifica aquilo que te piora, né? Porque a gente sempre vai ser muito bom em achar boas desculpas e bons motivos. Por que você não foi? Porque eu estava completamente desmotivado, porque meu time perdeu ontem, e aí, pô, fui parar o carro, recebi uma multa de trânsito e tá tudo ruim, que eu perdi um ente querido. A gente sempre vai, porque tá chovendo, porque tá muito frio. Não há desculpas. Porque eu tô passando mal, tô gripado. Sempre a gente vai achar um motivo muito bom. Eu recebi uma mensagem hoje, Pedro, de uma mentoranda falando que, pô, a colaboradora usando com certa recorrência a doença do filho. O filho adoece toda hora. E, cara, as pessoas usam até isso de muleta pra justificar o próprio fracasso. próprio fracasso, cara. É impressionante. Usar... o meu filho tá doente. Cara, usar o próprio filho pra justificar... Porque, pô... É até é feio, né? Desonesto, isso, né? Não é legal. Então é isso. Se a gente for dar justificativa para tudo que a gente não faz, a gente sempre vai achar. E vai ser muito boa. Então a gente não tem que se justificar por aquilo. Tem que fazer? Vamos fazer o que tem que ser feito. Eu acho que esse é o caminho. É claro que tem incentivos extras. É muito bom. A gente acabou de terminar a Copa do Mundo aí. E os jogadores, os campeões, eles recebem um bom prêmio em dinheiro. Imagino eu que de premiação da própria FIFA, de premiação de patrocinadores, enfim. Mas vamos supor, e isso incentiva, com certeza, cada jogador que está ali. Mas vamos supor se cada um que terminasse aquele campeonato não ganhasse nada de prêmio. Se o último lugar ganhasse a mesma coisa que o primeiro. Será que aqueles caras que estão ali, os caras da Espanha que ganharam, será que eles não iam correr com o mesmo afinco para levantar aquele troféu do mesmo afinco? Né? A gente, por muito menos, quando jogou bola, a gente, em vez de ganhar, a gente pagava para jogar.
né? Para levantar um troféu, fazer um churrasco no final e falar que foi campeão, É, né? Então eu acho que ter o incentivo é muito bom, né? Mas eu acho que a disciplina sempre vence. boa. Como vocês fazem a equipe vender sem parecer que está empurrando o tratamento? Eu acho que esse o mais importante é você de fato querer ajudar o teu paciente. Empatia por É quem ter está na sua empatia frente, né? por quem está ali na tua frente, de fato, você entender a situação dele e de fato querer ajudá-lo, É. né? Então, a gente sabe que muitos clientes não fecham o tratamento porque procrastinam, porque ninguém quer gastar dinheiro com médico, com dentista, com fisioterapeuta, com nutricionista. Se pudesse gastar, gastava com outras coisas que são muito mais prazerosas. Então, a gente sabe que a gente tem que quebrar a objeção, que a gente às vezes tem que incentivar e dar uma forçada ali, ser um pouco mais incisivo na hora da venda, porém, a gente tem que entender contextos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vai lá na minha clínica e ela realmente precisa muito de um tratamento bucal, porém ela descobre que ela está com um tumor no intestino, tumor maligno, um câncer no intestino. Cara, eu não vou falar para essa pessoa fazer o tratamento agora comigo, porque apesar de o tratamento odontológico ser muito importante, não é uma prioridade para aquela pessoa. Então, eu vou chegar para a pessoa e falar: não, cara, vai cuidar da tua saúde, cuida disso. O seu tratamento vai entrar num segundo plano. E isso entra com diversos outros fatores. Às vezes, se o cara, pô, ou ele paga o tratamento odontológico, ou ele paga a pensão da filha. Cara, não, a prioridade é a tua filha, paga a pensão lá. Então, eu acho que de fato querer ajudar essas pessoas e entender o contexto de cada um, A né? gente leva isso tão a sério que desde o início da Cavase, nós nunca fizemos um rote na boca dos nossos pacientes. Exato. Por quê? Porque eu não faria na minha boca, simples assim. Esse foi o nosso tratado desde que a gente abriu a Cavase. A gente nunca atendeu nada que não fizesse sentido pra gente na clínica, né? Eu acho que é muito sobre isso, é você se colocar no lugar do outro ali. Então, como o Pedro bem falou, cara, se o paciente está numa situação ali adversa, e às vezes até, cara, a gente se torna quase que um planejador financeiro na vida da pessoa. A pessoa Uhum. tem tão Uma pouco pouca preparo ou noção, né? noção disso que você quase tem que meio que fazer uma gestão financeira para a pessoa ali conseguir fazer o que é melhor para ela naquele momento, né? Então, e aí, cara, eu também queria colocar um outro ponto, que os dentistas, a maioria dos dentistas, tem medo, receio de passar o que é melhor para o paciente, cara, né? Aí a Então, gente entra naquele fator ticket médio, né? exatamente. Então, fica com medo, receio, mas, cara, o seu papel é oferecer o melhor para o paciente, né? E aí você vai oferecer o melhor. Se ele pode ou não, você vai ajudar ele nessa E é situação. até contraditório, porque a gente fala, tem que subir ticket médio, tem que ter o ticket médio mais alto. Aí parece que fala, empurra tratamento para vender coisa É mais cara. E é justamente o o contrário, né? contrário. Normalmente a gente vê quando o ticket médio é muito baixo, a pessoa fala, não, porque o paciente não queria fazer tudo, aí ele queria fazer isso, aí é melhor vender só isso do que não vender nada, né? E aí é nisso que joga o ticket médio Mas lá para aí eu baixo. E aí trago entra isso que você falou, se a pessoa chegar e falar assim, não, não. Então eu prefiro não pegar o teu e eu caso. trago Você se um, organiza, se prepara, quando você puder, a gente vem e vai resolver isso. e tem um outro ponto sobre isso, que aí para pensar o quanto que a pessoa gastou a vida inteira, né, com tratamento odontológico pontual, que você não quis passar o tratamento completo, a pessoa foi gastando durante a vida. Você vai ver, vai somar, final das contas deu o dobro do que você está oferecendo para o tratamento completo, Exato. né? Então, Sem resolver o problema. mas enfim, acho que empurrar tratamento, cara, chega a ser desonesto. Então você tem que fazer o que é certo, o que é o melhor que existe em odontologia para aquela pessoa. Agora, financeiramente falando, a gente vai adequar a realidade dela. Se ela não pode fazer tudo agora, a gente vai montar um planejamento que ela Um faça por cronograma. etapas. Exato. Pronto. É simples assim. Próximo. Como manter o padrão em várias unidades? Aí eu Cara, acho que é legal. aquilo que você falou ali, né? Primeiro, você tem que ter uma equipe, né? E investir em treinamento e acompanhamento da equipe, de preferência, né? Manter padrão é sobre você ter pessoas, né? E você ter método, processo
que seja replicável. Então, se você tem uma metodologia, você tem processo, você tem pessoas para replicar essa metodologia, é simples assim também. Não tem muito mistério, não. E aí entra isso com pessoas, processos e acompanhar, né? Sim, Para ver se de fato os processos estão executados, se as pessoas que estão ali estão fazendo o que é combinado, né? E a gente está sempre aprimorando, porque quando fala manter o padrão, é, é abrangente, né? Imagino que esteja falando ali um padrão de qualidade do sim. serviço, né? Principalmente falando área da saúde, médico, dentista, né? Como é que o dentista vai entregar uma restauração tão boa, né? Tendo uma. O legal, Pedro, que o simples geralmente não é fácil. Por incrível que pareça. É, É simples, mas não é fácil por quê? Para você manter esse padrão com pessoas, você tem que ter pessoas que dominam o processo. Até você chegar nesse ponto, e aí um grande erro de muitas pessoas é tentar fazer uma segunda unidade antes da sem primeira, acertar a primeira. Os processos, ter as pessoas ali no lugar. E aí até quando você vai contratar outras pessoas, tem que treinar elas e inserir elas nesse modelo que já deu certo para poder exato, replicar, exato. né? Então, É igual você falou, eu acho que abrir, por exemplo, a quinta unidade é muito mais fácil do que abrir a primeira, que é, é, que é mais fácil abrir a segunda, né? Porque é isso que você falou, quando você já tem quatro, cara, eu coloco as pessoas da quinta unidade treinando é, nas outras unidades que dão certo, facilita muito pra gente nesse sentido, né? Agora na primeira é tudo contigo, né? E aí é o sim. que você falou, a pessoa ali tá batendo cabeça na primeira unidade ainda, ela, quero abrir já a segunda, porque teve uma oportunidade e tal. E aí, quando a gente fala de pessoas, só para deixar claro, não é qualquer pessoa, são líderes. São pessoas que vão garantir que os processos, o método, tudo vai ser replicado com excelência e da forma que tem que ser feito. Então, para você formar um líder, é diferente de você formar um colaborador, Exato. né? Então, leva mais tempo, uma pessoa que já está inserida ali há mais tempo, né? Acompanhando, sendo ensinada dentro do modelo de negócio. Então, inclusive, ela tem que ter geralmente, né, a pessoa tem que estar até meio que inserida na sociedade, né? Não é Não é obrigatório, obrigatório, mas mas facilita, né? facilita. E aí você pode estar falando também de padrão de atendimento, né? Sim, Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que também, dentro disso que você falou, né, de ter líder, de ter processo, de ter acompanhamento, de ter treinamento, né, a própria estrutura física ajuda. Você não precisa é, ter uma estrutura física idêntica, mas, por exemplo, é padrão meu cada cirurgia o paciente passar numa sala de pré e pós-operatório sempre. Cara, então, se você quer manter um padrão, quando você for fazer uma segunda unidade, por exemplo, você vai fazer num lugar que sim. caiba você ter uma sala de pré e pós-operatório, Mesmo que você né? não comece da maneira que tem que ser, mas Né? já Já pensando, avisar isso, que isso também facilita. Então, tem um processo que todo cliente que não fecha o tratamento, ele passa na sala de um CRC comercial antes de eu liberar ele. Você tem que ter uma sala de CRC comercial. sim, Então, isso tudo facilita também, né? Além de pessoas, processos, acompanhamento, treinamento, essa estrutura física também boa. ajuda nesse sentido. Então, às vezes a pessoa tem até a oportunidade de ter a segunda unidade ali, mas num lugar que, pô, é um ponto muito bom da minha cidade e tal, mas é um ponto que não vai te permitir replicar aqueles É engraçado, processos, né, aquela Pedro? Eu acho estrutura. que o pessoal que tá nessa eminência de expandir fica até um pouco afobado, né? Não, eu quero pegar a segunda unidade, que aí viu que o primeiro tá dando certo e tal. Então tem que tomar esse cuidado, sim. Pra você ver, pega o exemplo nosso, né? A gente teve um crescimento exponencial, vamos colocar aí que de 2020 para cá foi quase uma unidade por ano, né? Sim. E aí a gente chegou a um consenso, a gente pensa em ter mais unidades, mas o nosso negócio mudou completamente quando eram 2 unidades, né, Juiz de Fora e Rio Pomba, para hoje que são 5 unidades e ainda tem um laboratório, né? Uhum. Então mudou completamente porque a nossa forma de atuar o negócio mudou, a nossa forma de encarar o negócio mudou. Porque, por exemplo, 2 clínicas a gente já precisava de saber delegar, já precisava de ter equipe, processos, outros líderes e tal. Beleza. Só que quando você tem mas mesmo a gente tendo essas pessoas, né, para delegar, era negócios que a gente estava lá dentro desse negócio. Por exemplo, a gente de segunda a sexta estava dentro dos 2 negócios, né? Então, normalmente, quando eu estava em Rio Pomba, você estava em Juiz de Fora e vice-versa.
hoje a gente não tá dentro dos outros negócios. Então, o que que a gente falou? Vamos dar um timing, vamos esperar 1, 2 anos, vamos estruturar bem do jeito que está, vamos deixar isso bem replicável, até método de treinamento, método de juntar grana, porque senão a gente também pega, até aqui, toda a grana a gente sempre investiu em reinvestir no negócio e tal. Então a gente falou, cara, vamos pegar, vamos ajustar, vamos investir um pouco na nossa vida pessoal, vamos aproveitar aqui, vamos acertar e tal. E aí, daqui a 1, 2 anos, a gente continua acelerando. Então, acho que tem que ter essa maturidade de Sim. entender os momentos do negócio e não ter essa afobação, né? Que a gente já teve também, Sim. né? E cada negócio tem uma realidade também. Na hora que você vê que o negócio funciona, que é replicável, cara, você ganha X. Se você tiver 10 negócios a mais, você dobrar o número de negócios, você vai dobrar o que você ganha. Essa maturidade faz a gente ter muito mais acerto com o time de cada negócio. Então, você tem uma clínica que está no início, tem uma clínica que já está no meio, tem uma clínica que já é mais madura em termos de processo, de pessoas, de gestão, enfim. Você entender, né, como lidar em cada situação, pô, cara, ajuda demais a prosperar. Porque uma clínica que está no começo, você tem que tomar alguns cuidados em tomada de decisão para não afobar e aí a coisa desandar. Agora, uma clínica que está mais madura em termos de, pô, você tem um fluxo de caixa mais saudável, ela te permite errar mais, no sentido de arriscar. Quando você está no início, é mais difícil você arriscar, porque você acaba quebrando o negócio, dependendo da situação que você toma, da decisão que você toma, né? Então, até que tem que tomar esse cuidado, porque quem está nessa eminência de expandir, às vezes vai injetar a grana até da primeira clínica na segunda, e aí o negócio desanda. Aí arrebenta as duas. Arrebenta as duas. Então, é isso. Bora. Vi que 2 clínicas de vocês tiveram um faturamento de 2 milhões. Primeiramente, parabéns. Obrigado. Mas qual estratégia usaram para ter esse resultado? A gente falou isso hoje de manhã, né? E a gente está estruturando para que nesse mês a gente bata o milhão na terceira unidade, né? Então, das 2 unidades que bateram 1 milhão, uma foi a segunda vez, a outra foi a primeira vez e agora a gente está indo para a terceira unidade batendo 1 milhão também. Primeiro, isso é legal, né? Desse 1 milhão, por que 1 milhão? Vaidade? Não. É muito pelo desafio, né? E mostrar para nós e para a própria equipe que isso é replicável. Então, quando você faz isso em uma unidade, foi. Na segunda unidade, foi. Na terceira unidade, foi com detalhe. A gente sempre foi muito assertivo na tentativa do 1 milhão. Então, não foi uma coisa assim, esse mês vamos bater o 1 milhão. Aí não conseguimos. Aí tentamos de novo, não conseguimos, até que a gente conseguiu, Foi bem pensado, Foi né? tudo muito bem pensado e no sentido, esse mês vai ser 1 milhão. Todos os meses que a gente se propôs a fazer 1 milhão, a gente fez, nunca falhou, né? E isso mostra o quanto que o processo é replicável. Sim. E aí volta para a pergunta, por que que eu falei isso? Porque tem algumas coisas que a gente coloca, um checklist que a gente fala assim, que é para bater 1 milhão. Por exemplo, a gente coloca uma verba extra no marketing. Isso é uma coisa que a gente fez, né? Outra coisa, a gente mexe um pouquinho na política comercial. Então, a gente pede um pouquinho menos de entrada, a gente parcela um pouquinho mais vezes. Então, é um mês diferente nesse sentido, né? Então, são estratégias que contribuem para o 1 milhão. Mas a gente conversou hoje de manhã qual que era a principal estratégia. Fala aí, Pablo. A principal estratégia é atitude, ação, energia, é falar todo dia da meta. Então, o time ele tem que realmente viver o 1 milhão, né? Isso traduzindo aqui para quem tá ouvindo e não tá na realidade de clínica, né? De bater 1 milhão. O que é esse 1 milhão? É faturar 1 milhão, vender 1 milhão durante um mês só, né? E aí em uma única unidade. Isso exige todo um preparo que o Pedro estava falando. Inclusive tem um planejamento prévio, né, Pedro? Que uma clínica, por exemplo, que não tem uma lucratividade com recorrência, né, que sustente isso, pô, no mês que você bate 1 milhão, no mês seguinte você tem que pagar uma nota, uma baba de comissionamento para equipe. E aí você pode dar um tiro no pé e quebrar a clínica. Exato. Então, assim, não pode fazer de qualquer jeito, né? E aí, só que o ponto principal é atitude e respirar a meta, né? E aí tem que ter motivação extra, então tem que ter comissão extra, tem que ter... Todo mundo tem que estar, vamos dizer assim,
Chegar na meta da clínica, a energia está aqui. Chegar na super meta é o over delivery. É. Chegar na mega meta é o extraordinário. Chegar no milhão é uma coisa histórica que o time faz para assim, Pelo menos na nossa muito fora da realidade, o curva. nosso tamanho de clínica não é uma realidade bater 1 milhão de faturamento no mês com naturalidade, digamos assim. Ah, vamos começar o mês? Vamos fazer o que a Com gente está recorrência acostumado. ainda, né? Até pelo tamanho de clínica, não seria saudável para o tamanho da nossa estrutura. A nossa logística de entrega ficaria comprometida se a gente fizesse isso todo mês. Então, se a gente quer bater 1 milhão, a gente precisa de fazer um esforço extra. Eu sei que tem clínicas que são maiores, que como o processo é replicável, cara, elas conseguem fazer isso com naturalidade. Começa o mês está normal, na hora que vem faturar 1 milhão. Acontece, tá? Não é o nosso caso. E eu imagino que não é o caso da maioria das pessoas, e especialmente a pessoa que perguntou. Então, assim, para você conquistar isso tudo, é o que o Pablo falou, precisa de uma energia extra, né? E aí isso passa pelo que ele falou ali, que é comissão a mais, né? Energia a mais, motivação a mais, né? Entusiasmo a mais, esforço a mais, às vezes trabalhar um pouco a mais, ficar um pouco mais à tarde. Então é tudo a mais. Então, se não é uma tua realidade isso fazer naturalmente, a gente precisa de aplicar isso. Essa energia faz toda a diferença. A gente falou isso hoje de manhã no grupo dessa unidade que a gente decidiu bater 1 milhão esse mês. No caso, a gente bateu porque o projeto era ser mês que vem, só que de fato a primeira quinzena foi naturalmente muito positiva. A gente falou, poxa, é a oportunidade da gente buscar. Então vamos. Então a gente já aumentou o marketing, a gente já mexeu um pouquinho na política comercial, já trabalhou ali, porém hoje o áudio a gente mandou para a equipe e a gente falou, vocês têm que incorporar 1 milhão, não adianta pôr marketing extra, não adianta nada isso, comissão extra, se realmente a equipe não tiver muito energizada e viver isso. Eu até postei no Stories no sábado que a gente teve a nossa festa junina, a equipe de 3 dias literalmente incorporou 1 milhão, eles se vestiram de milhão na festa junina por causa do resultado deles. Se vestiram de milho lá, né? Então assim, e logicamente ninguém mandou eles vestirem de milho, isso foi uma ideia deles, de tanto como eles pegaram esse desafio, essa ideia para eles. Em termos de desempenho, tem um ponto muito importante também que eu vejo que ninguém bate 1 milhão de faturamento depositando todas as moedinhas num pote só. Por exemplo, você acha que você vai investir 3 vezes mais no marketing e vai bater 1 milhão? Não é isso. Então, por exemplo, se você não tem um setor de follow-up afiado, se você não tem um setor de campanhas internas, que são as indicações, né, as campanhas que você faz ali para os próprios pacientes, você não vai bater 1 milhão. Se você não tem um time que esteja preparado para receber essa demanda que vai vir do marketing externo, né, também não vai bater 1 milhão. Então é uma soma de fatores, né? Isso a gente está falando de setor comercial, fora os outros que eu já falei aqui, né? Do preparo da clínica, de já ter uma estrutura de ter lucratividade, de estar com fluxo de caixa saudável, né? De já estar com os custos ali já muito bem acompanhados, né, e estruturado para que a gente venha a bater 1 milhão com segurança, né, e que isso seja algo realmente que fique marcado na história da clínica como algo positivo. Porque tem gente que bate 1 milhão e às vezes dá aquele tiro no pé, no mês que vem tem que pagar as contas e a conta não fecha, aí fala, putz, que besteira que eu fiz, né? A gente se pergunta muito por que a gente quer bater 1 milhão, né? A gente é incentivado pela Infinity, né? Que a gente participa. Então, antes de estar lá na Infinity, você tem que estar na Select, que se você for dentista, se você for qualquer outro profissional da saúde, você tem que estar lá na The One para estar. Então, a gente é incentivado por estar nesse meio. Talvez, se a gente não fosse incentivado, se alguém não tivesse feito antes, a gente não almejaria isso. Então, o primeiro ponto é por que eu quero, né? Então, como que eu quero isso, né? O que me fez querer isso? E aí a gente teve alguns motivos, né? Alguns anímicos, digamos assim. Por exemplo, a gente quis dar esse recado pro time, né? De tipo, eu bati 1 milhão esse mês. Cara, se o mês que vem a meta é 600k,
Cara, não vem me falar que se o mês tá difícil de bater a meta, é porque você já fez milhão. Né? Então isso Exatamente. mostra para você, igual o corredor. O cara que corre 21 quilômetros, se ele tiver que correr só 10, não que 10 seja pouco, né? Mas pro cara que corre 21, O 10, cara ó, correu a maratona, tá reclamando da prova de 10 de quilômetros, né? 10, não tem como. Então isso é um recado para o time, é um recado para nós mesmos de o processo é replicável, né? Então isso ajuda a gente até em pensar em abrir outras unidades. Calma aí, deixa eu ver se meu processo funciona mesmo. Vamos colocar uma meta ousada, no caso, 1 milhão. Vamos, batemos, batemos. Funcionou? Funcionou, funciona. Se não funcionou, o que que eu não fiz para isso não funcionar? Então, esse foi um segundo recado que é para nós mesmos. O terceiro, no nosso caso, a gente teve uma estratégia também, que é a de alavancagem de boletos a receber, né? Então, por exemplo, em Três Rios é uma clínica que a gente recebe um percentual de entrada muito alto, né? Os pacientes parcelam o tratamento e eles normalmente a gente busca uma entrada ali de 30%, lá é 46% que o pessoal paga de entrada em média. Ou seja, eu tenho uma alavancagem de caixa no mês vigente, porém o saldo devedor, que a gente chama de bola de neve, que é os boletos que eu tenho a receber nos próximos meses, não acompanha tanto que eu já recebi esse dinheiro à vista, né? Quando eu vendo 1 milhão, o que que eu faço? Eu peço um pouquinho menos de entrada, eu parcelo um pouco mais, então eu alavanquei meus boletos a receber, ou seja, teve uma estratégia de gestão para a gente aumentar o nosso fluxo de recebíveis dos próximos meses, né? Então, tem a parte anímica? Tem, né? De dar um recado para o time, de dar um recado para nós mesmos, de ser incentivado a subir no palco lá do Sucesso Odonto É, para receber a pulseira do milhão? Tem, mas tem estratégia também. Então, sua clínica é pequena, tem 2 consultórios, tem uma estrutura que não tá tão legal, tem 2 pessoas na equipe, você fala, porque eu vou bater milhão? Calma, não é tua realidade ainda, o teu milhão é outro. é. Teu milhão é primeiro bater os 200, depois bater os 300, talvez bater os 500. Aí você vai sentir que o jogo vai ficando mais difícil. Porque subir de 40 mil para 200 é fácil. Você não precisa de fazer tanta coisa aí. Você vai contratar uma CRC, vai colocar um marketing extra ali, vai subir o seu ticket médio, você vai fazer isso. Agora, subir de 200 para 500, você vai vendo que a gente vai precisando de mexer mais nos detalhes. O De jogo é 500 para 1 diferente. milhão, aí você vai mexendo no detalhe do detalhe do detalhe, né? Então, calma aí, entenda por que que você quer 1 milhão aí, né? E Boa. entenda qual que é o teu milhão. Fechou, Sombra? Fechou. Pessoal, então, se vocês gostaram desse conteúdo aqui, né, continua ajudando a gente a chegar a mais pessoas aí. Curta, compartilha, né, senta o dedo no canal. Manda mais perguntas, caralho, aí. Isso Isso é aí. muito importante, pessoal. Mandem perguntas pra Boa. gente, né? A gente quer ajudar vocês dando resposta de maneira 100% gratuita aqui. Vocês veem quanta coisa que a gente passa de maneira gratuita, mas vocês mandarem as dúvidas de vocês, vocês não sabem o quanto que vocês ajudam a gente. Então, ó, Se inscreve no canal. compartilha, inscreve aí e manda dúvida pra gente. Valeu, até a próxima. Valeu!